né, que Deus está te dando de oportunidade, vem comigo. Vamos adorar, engrandecer o nome do Senhor, porque é essa oportunidade que nós temos. E aí, nós temos que saber que nós temos uma vocação, nós fomos chamados, e não importa para quê e por que nós fomos chamados. Não importa, porque tudo vem do Senhor. Tudo provém dele, a palavra vem dele, a palavra flui dele, está aqui no livro de Jeremias. Por que eu falo isso? Porque no livro de Jeremias ele fala sobre a vocação e a primeira visão de Jeremias. Jeremias ele tinha uma vocação, ele foi chamado para fazer a diferença na terra. Ele foi constituído de oportunidade, de vocação, e Deus deu essa oportunidade para ele. Portanto, não importa em qual situação, em qual momento da tua vida que você está, Deus está contigo. Deus supre as tuas necessidades. Deus guarda você. Deus ele tem um cuidado muito especial para com você. E esse cuidado é de amor, é de pai, né? É um cuidado de pai para com seu filho, porque ele tem amor. E quando ele ama de toda vontade, de todo o coração, né? De toda oportunidade. Deus ele não perde oportunidade para amar. Deus ele não perde oportunidade para te dar, né, a oportunidade para você também dizer, eis-me aqui. Porque Jeremias ele disse assim, ó, Jeremias 1:5, ele fala, o 4 ele diz, assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saíres, né, que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, o cachorro tá latindo, tá? O 6, então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, né? Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. É essa palavra que nós temos hoje como referência. É essa palavra que nós temos hoje como a bondade de Deus para conosco. Esse aqui é o Theo. Para com a bondade, né, que ele tem conosco. E essa bondade nos satisfaz, né, nos deixa fortes. Porque o Senhor diz que antes mesmo que ele formasse, né, que ele te formasse, me formasse Jeremias, né? Ele já conhecia, né? E antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Deus, ele santificou você. Só que Deus, ele está aperfeiçoando você. E esse aperfeiçoamento é gradativo, é cada dia, é quantitativo. Né? E a palavra do Senhor diz que Jeremias, né, ele falou, Senhor, eu não sei falar. Né? Quantos de nós falamos que somos analfabetos, que não tem condição de ir porque não tem roupa, não tem calçado, não tem transporte, né? Mas a tua voz ela pode ser enviada para muitos, em muitos lugares. Né? Você é um transporte. Né? Você é a pessoa que transporta a palavra de Deus. Você é a pessoa responsável por si, mas é Deus, ele te responsabiliza, não importa o lugar, não importa a jornada da tua vida, não importa a situação. Ele disse, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, porque ele te criou. Então a palavra do Senhor é uma forma comum de introduzir, né, uma situação ao qual o profeta tinha que entender que era ele e não tinha outro.
Naquele momento era Jeremias. Nesse momento é você. Você é a pessoa que vai transportar essa palavra. Você é a pessoa que tem que estar na linha de frente. Ah, mas eu tenho dificuldade. Ah, mas eu não consigo. Ah, eu não fui chamado, né, para isso. Deus não me chamou para isso. Deus chamou você e a orientação dele é: eu te conheço. Eu sei aonde você mora. Eu sei o teu endereço. Eu sei da tua necessidade. Não importa a situação, Theo. Não importa a situação em que você se encontra hoje, em que eu me encontro hoje, em que diante de muitas dificuldades que nós passamos, ele te formou, ele te conhece. E ele sabe das tuas necessidades. Bom, conhecer, né? Conhecer é uma coisa assim, muito íntima. Ah, eu te conheço. Eu te gerei. Por que eu te conheço? Porque eu te gerei. O conhecimento, para mim conhecer algo, eu preciso ter intimidade. Eu preciso, né? No mínimo, às vezes a gente quer conhecer algo pegando, né? Pegando, ou vendo, ou cheirando, ou ouvindo. E tudo isso nós temos desde o ventre. O Senhor está conosco desde sempre. Porque Ele é a eternidade. Ele é a bondade. Cai, traz ele. Ele é a bondade. E Ele nos ensina que nós temos que conhecer para poder entender, para poder enviar. Você não vai enviar alguém que você não conhece. Como é que você vai enviar alguém que você não conhece para uma pessoa que você conhece? O que você vai falar dessa pessoa que vai enviar a palavra, né, para alguém que você conhece, sendo que você não conhece quem vai transportar essa palavra? Né, Caio? E Deus, Ele nos dá essa oportunidade. Conhece-te a ti mesmo. Ele disse que nos conhece. Ele nos conhece. Então nós não temos que ouvir o que e trazer ao nosso coração o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham, né, da gente diante das adversidades, das nossas dificuldades, das nossas pelejas, porque só o Senhor nos conhece. O Caio me deu esse canudo aqui agora e me deu um raciocínio bem lógico, né? Às vezes nós estamos dentro de um saco tampado dos dois lados, mas nós estamos em movimento. Em movimento. Porém, tudo que a gente faz, ele não sai daqui. Ele só fica em você. E para você se conhecer, você precisa sair, né? Você precisa sair da situação em que você se encontra. Não é se contaminando, você não precisa se contaminar, né? Mas você precisa sair da situação em que você se encontra, ir lá e fazer a diferença. Porque o Senhor, Ele te conhece. Ele sabe como você está, Ele sabe do que você precisa, do que você necessita. E por isso você não tem que olhar para a direita, você não tem que olhar para a esquerda. Porque Ele disse: não temas diante deles. Não temas diante deles, porque eu sou contigo. Ele é contigo. E Ele é contigo para te livrar, para te guardar, para remir os teus pecados, para te dar a autoridade, para saciar a tua fome. Qual que é a fome que você tem nessa manhã? Qual que é a dificuldade que você tem agora, que você não consegue enxergar o que está lá fora para você? Sai do saco, ou sai da sacola, ou sai dos pensamentos negativos que você ainda está com eles. E pega o que é de bom que Deus já colocou, né? Isso eu tô falando para mim também. Deus já colocou na tua boca. Deus já colocou no teu coração o desejo de ir e vai. Nós não temos que ficar guardados ou trancafiados no nosso pensamento, no nosso psicológico. Ele está tentando de todas as formas recuar você. Por medo, por incertezas. Mas quem te justifica é Deus. Ele é contigo.
As adversidades vêm, as incredulidades vêm, mas o nosso Deus está aqui para dizer, antes que eu, antes que você se formasse, ou antes mesmo que eu te formasse no ventre. Ele diz, antes que eu te formasse no ventre. Ele nos formou. Ele já te conhecia. Ele já te dava, oportunidade de sobrevivência, de fôlego. Ele te dava a vontade de viver, a vontade de crescer, a vontade de ir, a vontade de estar, a vontade de fazer a diferença. Mas ele diz também, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Quem nos dá autoridade é Deus. Quem nos justifica é Deus. A palavra flui dele, a oportunidade flui dele. Se nós dissermos, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eis-me aqui para ir aos 4 cantos da terra, ir lá e fazer, eis-me aqui. Mas nós temos que esperar. Quando Deus falar, está pronto, você tem que estar pronto. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Lá no livro de Efésios, nós temos que estar revestido para que no dia mau, quando ele chegar, nós estarmos prontos. Nós não temos que temer o nosso adversário. Nós não temos que temer as adversidades. Mas nós temos que estar com o nosso Pai. Porque Ele que nos refugia. É Ele que nos traz a paz, a abundância na terra. E essa abundância necessita não ser confundida, mas ela necessita ser usada. A abundância. Que abundância é essa? Abundância de paz, abundância de prosperidade, abundância de oportunidade. Nós temos que ter. Por isso, que mesmo diante que o nosso Deus nos conhece, antes mesmo, que eu te formasse no ventre, eu te conhecia. Mas pega essa palavra, batalha espiritual. Antes do Senhor te formar, já existia uma batalha espiritual. Já existia uma guerra travada por causa de você, porque você estava sendo projetado, porque você estava sendo criado. Já existia uma guerra. E aí a batalha espiritual, ele diz sobre a armadura de Deus, Nasci, evoluí, cresci, estou aqui pronto. Caio, pega ele. Estou aqui pronto. Então, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque nós temos que nos fortalecer no Senhor, porque do Senhor vem a nossa força. Porque do Senhor vem a nossa justiça. Porque é o Senhor que é por nós. Nós não temos outro Senhor. Nós não temos outro Senhor. Nós temos que estar ligados no céu. Nós temos que estar conectados à terra, mas ligados no céu. Primeira ligação vem do céu. E aí nós somos conectados à terra. Então, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ora, foi Ele que nos criou. Então a armadura vem dele, a proteção vem dele, a sabedoria vem dele. E aí ele diz mais, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ele está ao nosso derredor, ele vem para nos confundir, mas o Senhor está conosco. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo isso, ficar firme. O mundo está em guerra. O Brasil está em guerra. A nação brasileira clama por vitória, por justiça, por proteção, por paz. Mas eu só falo, seja feita a tua vontade, Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho único para morrer na cruz.
E ali naquele momento foi feito o que? A vontade do Pai. E ele diz, está confirmado, né? Está confirmado. E Abba Pai, Ele é o nosso Pai. E Ele nos confirmou ali, nos determinou ali a irmos, porque Ele mesmo nos criou. Ele projetou você. E aí, mesmo diante dessa luta, dessa guerra, nós temos que tomar toda a armadura de Deus. E aí nós temos que ficar firme, mantermos firmes, com os olhos espirituais abertos, ligados. Aí ele diz, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação, né, do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com a qual, né, podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. A fé. A fé, ela é grandiosa em Deus. A fé vem de Deus. Se nós colocarmos a nossa fé em ação, se a nação brasileira se une em fé, Deus age. E ele diz, nós temos que nos vestir da justiça, nós temos que ser justos uns com os outros. E ele diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a nossa palavra, que é a palavra que vem de Deus, a palavra que vem do alto. Nós temos que nos cingir, nos guardar, nos proteger, guardar essa palavra no nosso coração. O Salmo 23, ele é um salmo poderoso, porque a palavra flui em você, a própria palavra de Deus fluindo em você. O nosso Deus, ele é verdadeiro, ele é justo. E aí, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, a oração não é só pela minha casa, não é só por você. A oração é pela nação, é pelo Brasil, é pelo globo terra, onde tem uma pessoa esquecida na terra, Deus está lá. Nós podemos até esquecer, mas o nosso Deus não esquece. Nós podemos até não lembrar, mas o nosso Deus lembra. Por isso nós estamos aqui para resgatar aqueles que não são vistos, não são lembrados. Aqueles que estão lá mesmo para fazer a diferença, né, na terra. Talvez as pessoas olham, querem até cuspir. Não tem comida para essas pessoas. Está passando necessidade. Mas o Senhor, mesmo você caindo num buraco escuro, no poço, e você está lá uma semana, como acontece em muitas guerras, muitos terremotos, pessoas ficam ali orando, buscando a Deus, pedindo misericórdia para Deus e de repente é encontrado. Deus lembra de você. Às vezes nós achamos que quando nós deitamos, ligamos o ventilador, às vezes nem ligamos nada, e cobrimos da cabeça aos pés com um lençol bem fino. Às vezes a gente acha que está protegido. Ou nos cobrimos com um edredom, com um lençol bem grosso, achando que até o do frio a gente está sendo protegido. Mas aí você ainda consegue sentir aquele frio que dá até preguiça de levantar. Cuidar de Deus é isso. Cuidar de Deus é você estar no fogo, numa fornalha ardente, e você não ser queimado. Como Sadraque, Mesaque e Abednego. Você nem sentir o calor da fornalha. Esse é o nosso Deus. Cuidar de Deus é tão grande, tão maravilhoso, que quando Jó estava ali vamos falar no lixão, ali jogado às traças, né? Jogado ali, como muitas pessoas falam, jogado às traças, ali, esquecido, o Senhor estava com ele. Ele já não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada. Só lhe restava a fé. Lhe restava o quê? O melhor, que era Deus. Deus não é resto. Mas era o melhor que Jó tinha para com ele. E ele teve o melhor de Deus, que foi a cura, foi a libertação daquela situação que ele se encontrava. Mas ele justificou Deus até o último segundo, ou seja, acreditou, não deixou para trás,
porque a esposa dele deixou para trás. As pessoas confundem amor com liberdade. As pessoas confundem promessa com oportunidade. Deus nos prometeu algo e nós temos que ir até o fim. Dói, mas nós temos que ir até o fim. Não importa se você está sendo julgado aqui ou ali. As pessoas podem falar o que quiser, mas quem conhece você foi quem te criou, quem te formou. Ele sim sabe. Você pode errar, ser errante no caminho, mas ele sabe. Deus, ele te protege, te livra, te guarda, te dá oxigênio para você sobreviver mesmo lá naquele buraco mais escuro, mais sombrio, porque ele te conhece, ele sabe. Ele criou você, ele sabe até onde você consegue ir com as suas limitações, com as suas vontades ou desejos. Mas ele está aqui dizendo para você, eu te conheço. E mesmo te conhecendo, eu estou contigo. Sabe por que ele está contigo? Porque ele diz assim, ó. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, como ele disse, Paulo, para que me seja dada, né, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, essa é a vontade de Deus para nós. Que nós venhamos a falar, não nos calar, não guardar, não nos preocupar com o que as pessoas acham ou pensam de você, porque para mim não serve de nada. O que as pessoas acham de mim, o que as pessoas pensam de mim, mas o que eu tenho que me interessar é o que Deus está vendo em mim. Como Ele está me esquadrinhando hoje. Como eu estou hoje na presença do Senhor. Isso é que eu tenho que me preocupar. As pessoas vão e vêm. Vidas são perdidas todos os dias, mas o Senhor está conosco e mesmo aquela pessoa perdida, Deus resgata. Mesmo aquela pessoa que não tem oportunidade, Deus resgata. Por isso nós estamos aqui para falar daqueles que estão esquecidos. E se você é uma dessa pessoa, ei, volta. Começa a enxergar dentro de você quem você é. As pessoas não têm que dizer quem você é. Você sabe quem você é. Lidar com situações, com propósitos de Deus não é fácil. Você tem que seguir uma linha reta. Você não pode virar para a esquerda. Você não pode virar para a direita. Você tem que ser visionário no foco de Deus. Seja visionário no foco de Deus. Olhe para você como se Deus estivesse olhando para você e firmando. Ei, eu te criei. Eu tenho o melhor para você. Sai desse poço. Sai dessas drogas. Sai dessa situação de ser humilhado, de ser massacrado por pessoas que não vale a pena. Mas Deus nos deixa ali para que nós venhamos aprender, porque Ele tem propósitos. Como você vai lidar com pessoas que precisam ouvir o que você passou, sendo que você não passou pelo fogo, não passou por nada? Como Sadraque, Mesaque e Abednego iria falar da fornalha se eles não passaram por ela? A oração é válida. E nós temos que lembrar dos desmerecidos, da classe esquecida. Seja dentro da igreja, seja na escola, seja na faculdade, seja no nosso trabalho. Os adversários vêm, os olhos grandes, os invejosos vêm, porque o inimigo ele está ao nosso derredor, querendo nos humilhar, mas a palavra do Senhor diz, não temas diante deles, porque eu sou contigo para livrar-te, diz o Senhor. É essa certeza que nós temos que ter do livramento de Deus. E a fé, porque a fé, ela faz com que uma arma não dispare. A fé, ela faz com que uma faca caia da mão. Daquele filho que quer matar o pai, do pai que quer matar o filho, da esposa que quer agredir o marido, do marido que quer agredir a esposa. É essa fé que faz com que nós venhamos acreditar mais, ficar firmes até o fim, reter a palavra no nosso coração, guardar ela no nosso coração, nos precaver, não, nos prevenir do mal. Nós temos que orar em todo o tempo, como diz a palavra, né? Ele diz, orar.
orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. O Espírito com é maiúsculo, no Espírito. Crendo que o Espírito Santo está do nosso lado. Convide-o a estar com você. E ele vai saciar as tuas feridas. Saciar as tuas necessidades. E por isso o nosso Deus, ele é sim grande. Ele vem como um turbilhão de oportunidades. Ele abre um leque de oportunidade para nós. O nosso Deus nos dá oportunidade de sobrevivência. O nosso Deus nos ensina a cada dia a sermos melhor com as adversidades. O mérito é de Deus, o mérito não é seu. Muitos se acovardam, mas o Senhor está contigo. Muitos estão desapercebidos, mas o Senhor está contigo. E por isso Jeremias, ele recebeu esta palavra e estendeu o Senhor a mão, como diz no 9, tocou-me a boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Que Deus possa fortalecer a tua palavra também. Que Deus possa te dar palavra nesta manhã, neste dia. E que você possa levar a palavra do Senhor a outras pessoas de oportunidade de fé. Conte aqui o seu milagre nessa live, se você tiver oportunidade. Não sei que horas que você vai ver essa live, mas tenha oportunidade, tenha ânimo. Jesus venceu e ele vence por você. Amém? Vamos ter fé. E que a graça do Senhor esteja contigo, que a graça do Senhor esteja comigo. Ele é o meu refúgio, ele é a tua fortaleza. E é somente nele que nós temos que crer. Beijo, a paz do Senhor para vocês. Que Deus abençoe.